seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Café com a Palavra de hoje, nosso devocional diário, onde estamos aqui para levar você a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Hoje nós vamos meditar no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23 até o versículo 25. Vamos orar, mas antes de orar, eu peço que você já compartilhe este vídeo, porque eu tenho certeza que vai ser de grande edificação para a sua vida e para a vida de todos aqueles que você quer ver crescer no conhecimento da Palavra de Deus, em profundidade, em intimidade, em adoração ao Senhor. Dê agora aí já o seu like, já compartilha, vou te dar esse tempinho aí, enquanto você também pega a sua Bíblia, pega seu caderno de anotações, caso você queira anotar, e eu indico que você faça isso. E vamos agora orar. Senhor amado, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor esteja conosco nesse momento. Que o Teu Espírito Santo possa trazer revelação da Tua Palavra para a nossa vida e que nós sejamos tocados, transformados, Senhor, conscientizados e que possamos estar atentos, meditando no livro da Tua lei de dia e de noite, Senhor. Que a Sua Palavra, Senhor, é que conduz a nossa vida, que conduz as nossas decisões. A Tua Palavra, Senhor, é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, se queremos andar diante de Ti retamente, precisamos vivê-la, precisamos conhecê-la, precisamos que essa palavra esteja sendo declarada por nós e que nós possamos, para que nós possamos refletir a Tua glória, Senhor. Faz isso em nós, Senhor, porque estamos aqui para meditar, para ler, compreender, interpretar e meditar na Tua palavra. Obrigada, Jesus, por esse momento, Senhor. Fala comigo, fala por mim, fala através de mim, Senhor. E usa, Senhor, a minha vida como um canal para que essas vidas que estarão aqui junto comigo, participando desse momento, também possam, Senhor, ser um canal do Senhor para outras pessoas, através dessa palavra, da compreensão, da meditação nessa palavra. Espírito Santo, nos ensina todas as coisas nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos comigo, preste atenção aqui, não se distrai agora, porque esse momento é de extrema importância para as nossas vidas. Esse é um momento vital, é um momento essencial. Assim como nós precisamos da água para viver, como precisamos de dormir para viver, precisamos nos alimentar para viver, também precisamos alimentar o nosso espírito para que a nossa alma viva, em nome de Jesus. Então preste atenção aqui comigo. Vamos ler assim no capítulo 9 de Jeremias, profeta Jeremias, profeta que profetizou num período no qual o povo de Israel precisava muito se voltar para o Senhor, e eles estavam vivendo no caos da idolatria, porque se misturaram, se envolveram com os outros povos que estavam ali em torno daquela terra que eles conquistaram, a terra de Canaã. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe, todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas e a comunidade de Israel tem o coração obstinado. Então, se você quiser, porque aqui nós vamos trabalhar mesmo a mensagem desses versículos,
quiser ler o contexto, e eu indico isso para você, que você leia todo o capítulo 9 de Jeremias, e se você puder, você leia também o capítulo 10 de Jeremias. Daí, se você puder, leia todo o livro de Jeremias, porque é um livro intrigante, não só como uma leitura bíblica, mas também como um texto, uma literatura. É um livro tocante, sabe? E que mostra muito a indignação de Deus com relação à adoração do povo de Israel em relação aos outros ídolos. Mas eu quero me ater especificamente a esses versículos, né? Não gosto muito de fazer isso, prefiro sempre ler o capítulo, mas como aqui quero fazer um momento um pouco menos extenso para que você possa, né, conseguir assistir todo o vídeo, Deus está falando aqui nesse versículo que tudo que nós devemos, tudo que temos de bom, de precioso, de maravilhoso, não há erro nisso, não há pecado nisso, mas que a nossa glória, a nossa adoração, a nossa devoção não deve estar em nada que está em nós, que foca no homem, que foca no nosso prazer, mas que a nossa adoração, que a nossa devoção deve estar em buscar a Ele. Gente, esse versículo é lindo e ele toca profundo no meu coração. Eu vou ler novamente. Assim diz o Senhor. Aqui é Jeremias falando da parte de Deus, né? Algo que Deus tinha dito para ele dizer ao povo. Não se glorie o sábio em sua sabedoria. Se você é sábio, ótimo. Mas a sua glória, você não deve se gloriar, se gabar, se adorar a si próprio, se achar o máximo por causa da sua sabedoria. Não tem problema ser sábio, é bom ser sábio. Mas o fim da vida, vamos dizer assim, a finalidade da vida não está em você, não está na sua sabedoria. Nem o forte em sua força. Eu sou poderoso, eu sou grande, eu sou majestoso, eu sou um rei, eu sou um presidente, eu sou o dono, eu sou o líder. Nem o forte em sua força, nem o rico, eu sou bilionário. Não se glorie na sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto. 2 pontos. E aí ele vai explicar em que nós devemos nos gloriar. Glorie-se nisto, em compreender-me. Está em primeira pessoa porque Jeremias está falando como se fosse Deus falando. Ele diz, assim diz o Senhor, 2 pontos. Aí é Deus falando, então ele põe em primeira pessoa, tá? Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Então é Deus falando diretamente. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto. Então, se você quer se gloriar, quer se achar, quer se achar o máximo, então que a sua glória, que a sua adoração seja em relação a quê? Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Tudo se resume em quê? Em Deus. Em compreender-me e conhecer-me. Então, tesouro, preciosidade de verdade não está em nós. Não está em nada relativo a nós mesmos, mas em relação a Deus. Você precisa querer, desejar mais do que a própria sabedoria humana, mais do que a força, o poder, riquezas, glórias materiais. O primeiro lugar na nossa vida deve estar em buscar, compreender e conhecer o Senhor. Porque Ele sim, e ajo com lealdade, justiça e retidão. Isso são o que, gente? São valores, atributos de Deus. Deus é leal, Deus é justo, Deus é reto. E ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra.
pois é dessas coisas que me agrada. Então ele resume o que, gente? Quer realmente ser alguma coisa? Se achar alguma coisa? Então você precisa conhecer a Deus. Porque é conhecendo a Ele que você vai começar a agir baseado em quem Ele é, com lealdade, com justiça, com retidão. Porque essas coisas é que agradam a Deus. Não adianta nos gloriarmos em sermos conhecedores, sábios aos nossos próprios olhos, poderosos, vigorosos, líderes, donos de grandes empresas e grandes impérios, ricos, muito ricos. Nada disso tem valor real se você não busca conhecer a Deus. Porque se você buscar conhecer a Deus, você vai olhar para tudo isso como nada. Porque o que realmente conta no final é se você é um homem segundo os princípios de Deus. E ele faz questão de dizer, porque eu ajo com lealdade, com justiça e com retidão. Ou seja, não adianta nada você ter sabedoria, força, riqueza, ter todas essas glórias que aos nossos olhos humanos contam muito, se no final das contas você não sabe nada sobre Deus e você não sabe nada sobre viver de acordo com a vontade, os procedimentos, de acordo com a justiça, com a lealdade, com a fidelidade, com a retidão, que são os atributos, que são atributos de Deus. Para nada vale se nós temos isso tudo, mas nós não agimos como Deus gostaria que nós agíssemos. A verdadeira glória, a verdadeira honra, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro poder, a verdadeira riqueza está em quê? Em compreender e conhecer quem Ele é. E aí ele mostra um pouco do que Ele é e do que realmente importa para Ele. Lealdade, justiça e retidão. E é dessas coisas que Ele se agrada. Ou seja, o povo poderia ter muitos sábios ali, poderia ter muitos ricos, poderia ter muitos poderosos, mas para Ele aquilo não levava a nada, não adiantava de nada. Porque as pessoas não estavam vivendo uma vida que agradava a Deus. E aí no versículo 25 diz, vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados. Ou seja, os circuncidados era o povo de Israel. Aqueles que são circuncidados apenas no corpo. O que é ser circuncidado no corpo? Ser circuncidado no corpo é aqueles que só tinham uma marca de que era do povo de Deus por causa da circuncisão do prepúcio, que os homens tinham que circuncidar o prepúcio no 8º dia, se quisesse fazer parte ali do povo de Israel, ainda que não fosse nascido ali no povo, mas quisesse fazer parte dessa aliança, ele tinha que fazer isso. Mas não estava adiantando de nada ser circuncidado no corpo, porque só circuncidar o corpo não circuncida a alma, não converte a alma, não tem uma aliança verdadeira. Então ele vai dizer, eu castigarei todos que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito. Então vai castigar tanto os israelitas como os egípcios, os de Judá, que também faziam parte do povo de Israel, mas que estava ali o povo dividido, né? É toda uma história aí da divisão do povo de Israel em reino do norte e reino do sul, reino de Judá, reino de Israel, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça. Tudo isso, gente, são povos que, se você vir a estudar lá em Gênesis, você vai entender melhor, né? Eu aproveitar e fazer uma propaganda aqui do nosso curso.
Eu tenho um curso que se chama Bíblia Língua Portuguesa e você estudando nesse curso, você vai entender um pouco melhor esses povos aqui, Amon, Moabe, Edom, né, que vem todo da origem lá do povo antes mesmo que o povo conquistasse Canaã, ok? E esse curso, ele está disponível para você adquiri-lo. Então, se você quiser, você entra num grupo que tem aqui embaixo, uma listinha de um grupo, e ali você coloca o seu nome, dizendo que você tem interesse em conhecer mais sobre o curso, e aí eu entro em contato com você, tá bom? Mas continuando aqui, aqui Deus vai dizer que ele vai castigar tanto os israelitas quanto os israelitas da parte do povo de Judá, o Egito, Edom, Amon, Moabe, todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas e a comunidade de Israel tem o coração obstinado. Ou seja, tanto os povos que poderíamos dizer que já viviam na idolatria mesmo, quanto o povo de Israel estavam todos vivendo na mesma condição de pecadores, de pessoas. E ele diz que todo o povo de Israel, toda a comunidade de Israel tem um coração obstinado, rebelde, não querem mudar. O profeta avisou tantas vezes, disse tantas coisas, mas eles continuavam ali no mesmo pecado. Então, assim, Deus, ele é amor, mas ele é lealdade, justiça e retidão. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel, uma aliança de amor, uma aliança que precisava ter justiça, lealdade e retidão. E Deus em todo o tempo foi justo com o povo. Em todo o tempo sempre se mostrou um Deus protetor, um Deus ajudador, um Deus guardador, mas ele sempre foi claro. Nós podemos ver isso em todos os livros das leis, né? Os 5 livros da lei, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ali nós encontramos o Pentateuco. Nesse livro você encontra as leis que Deus coloca para o povo dele e a aliança que ele faz. E ele diz: não adorarás outros deuses diante de mim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas o povo, ele se desvia completamente. Ele começa a idolatrar outros deuses, ele começa a se achar que ele pode viver longe da justiça, da lealdade. É como uma mulher que se casa, mas ela vai viver a vida dela de qualquer maneira e ela esquece da aliança que ela fez com o seu marido diante de Deus e dos homens. E Deus aqui ele está muito, muito, muito irado, entristecido. E ele mostra claramente aqui que ele é um Deus de lealdade, justiça e retidão. O que eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida, que eu poderia falar muito mais sobre isso, mas como aqui nós estamos num momento de devocional e não assim de um estudo muito grande, né, como às vezes a gente faz aqui, eu quero dizer para você, para mim, né, isso primeiro é para mim e agora eu quero dizer para você, Deus não muda, Deus é fiel, Deus é leal, Deus é justo, Deus é reto. Quando ele disse para mim, para você, façamos uma aliança, quando você entrega a sua vida para Jesus, ele faz uma aliança com você, ele fez uma aliança com você e ele vai permanecer justo, leal e reto nesta aliança. E você também precisa permanecer nele, para que você, compreendendo e buscando conhecê-lo, possa cumprir a sua parte na aliança, também vivendo, também demonstrando lealdade, justiça e retidão na sua caminhada até que ele venha. Que nós possamos ser essa noiva pura, imaculada,
limpa, amada, e que nós não venhamos sofrer o castigo eterno, mas que nós possamos ouvir da voz do nosso Senhor: vem, meu filho, entra no gozo do teu Senhor. Não se deixe vislumbrar, não deixe que o vislumbre das coisas desse mundo tão atrativas, porque sim, existem muitas coisas atrativas nesse mundo, que parecem gloriosas demais, maravilhosas demais. Não deixe que a vontade, de ser grande, vivo, poderoso, majestoso, como o inimigo vem tentar trazer isso para Jesus. Satanás tenta isso com Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não deixe que as coisas desse mundo te deixem inebriada. Não permita que os seus olhos desfoquem da aliança que você tem com Deus de Israel, com Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, com o Pai de Jesus Cristo, que enviou seu único Filho, Salvador, para te salvar, para fazer você entrar num novo tempo de vida, onde os seus olhos vislumbrem aquilo que vai além do que é material. Jesus responde para o inimigo o tempo todo quando ele vem tentar Jesus através de quê? Da palavra. Então a sua glória tem que estar em conhecer e compreender o Senhor, porque Ele sim é o Senhor. Ele é o Senhor da riqueza, Ele é o Senhor da sabedoria, Ele é o Senhor da força. Então a nossa glória tem que estar em conhecer o Senhor. Eu tenho que me gloriar em saber que Jesus vive em mim. Eu tenho que me gloriar em buscar a palavra de Deus. Eu tenho que me achar importante porque Jesus vive em mim. Então é por causa dele, tem a ver com ele. A vida que eu vivo vem dele. Se Deus quiser que eu seja rica, poderosa, sábia, que seja dele, através dele, por ele, no caminho dele, nunca deixando de buscar nele que é a fonte, nunca me apartando das palavras deste livro, como Deus fala para Josué, que ele seria próspero, que ele iria vencer, que ele iria entrar na terra de Canaã, mas que para isso ele precisava nunca se apartar. Então ele teria sim a glória de ter entrado em Canaã, mas ele não considerava isso uma glória, ele não tinha que considerar isso a glória dele estava em fazer a vontade do Senhor, conhecer a Deus. Qual é a sua vontade, Senhor? A minha vontade, meu filho, minha filha, é que você permaneça, que você seja circuncidado no seu coração, que você seja convertido a mim, que a minha glória para você seja eu mesmo, eu, Senhor. Ele diz: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor. De todas as coisas, ele é o Senhor. Eu sou o Senhor, é o Senhor com letra maiúscula. Então ele está falando de Jeová, Yahvé. E ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Não me importa o restante, desde que a gente viva na justiça, na lealdade. Mas o povo não estava vivendo nessa justiça de Deus, dentro da lealdade, dentro da fidelidade a Deus, dentro da retidão. E aí ele vai dizer: pois é dessas coisas sim que me agrada. Não adianta, eu me sacrificar e ir para a igreja todos os dias se eu não estou vivendo em lealdade
retidão, justiça diante de Deus, se a minha vida não é ser praticar a justiça de Deus, se eu não tenho um novo nascimento, fazer coisas não vai agradar a Deus. Se eu não amo a Deus acima de todas as coisas, se eu não adoro somente a Deus, se as outras coisas da vida têm ocupado esse pedestal de Jesus, então o meu coração não está circuncidado. O meu corpo, a minha aparência pode estar, as minhas atitudes no dia a dia podem até parecer religiosas, mas se o meu coração não estiver vivendo com pureza diante de Deus, se eu não estiver ali com o meu coração buscando a presença do Senhor, querendo conhecê-lo, compreendê-lo, vivê-lo, amá-lo, isso não vai me levar ao lugar que Ele tem preparado para mim. Deus tem mais para você, meu irmão. Deus tem mais para mim. Deus tem mais para nós. Mas precisamos respeitar a aliança que nós temos com Ele. Ouça, Israel, o Senhor é o único Senhor. Ouça, povo de Deus, filhos de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. A adoração, a glória, o poder, a força, a sabedoria verdadeira somente encontramos nele. Então precisamos colocar o nosso coração nesta condição de um coração circuncidado, de um coração quebrantado, transformado e não obstinado, não rebelde. Se Deus está falando com você, ouça. Se Deus está dizendo, vá para outro caminho, vá. Se Deus está dizendo para você, largue estas más companhias, largue, ainda que eles estejam dentro da igreja, não importa. Ainda que seja a pessoa mais íntima que anda do seu lado, largue. Se Deus está te ensinando algo, ouça. Se Deus está te instruindo, tenha um coração aberto para isso. Se Deus está te dizendo não, aceite esse não. Se Deus está dizendo vá, aceite esta palavra. Se Deus está te dizendo ore mais, busque mais, medite mais na minha palavra, faça isso. Afaste-se do mal e viva em lealdade com o Senhor. A nossa primeira aliança é com Deus, para que as outras alianças estejam alinhadas na terra, casamento, filhos, trabalho, instituição religiosa. É preciso que nós estejamos aliançados, leais com Deus. Não há outro Deus senão o Senhor. Não há outro Deus senão Jesus Cristo, nosso Salvador. E o Espírito de Deus vive em você para confirmar em você esta aliança. Ele é o penhor, ele é o nosso penhor. Deus deixou ele em nós, nos dizendo, vocês são meus. E um dia eu vou voltar para levar vocês. Creia nisso, viva por isso. Amém? Então, se você foi edificado com essa palavra, escreve aí nos comentários, fala um pouco do que Deus falou ao seu coração para que outras pessoas sejam edificadas. Compartilhe este devocional para que outras pessoas sejam despertadas a viverem íntegras, uma vida íntegra, reta diante de Deus e dos homens, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas e muitos venham
conhecer o amor de Deus. Que Jesus abençoe o seu dia, sua manhã, sua tarde, sua noite, sua família. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida. E mais uma vez eu quero te dizer, viva uma vida em aliança com Deus. Separe um tempo do seu dia para falar e ouvir a voz de Deus. Separe um tempo do seu dia para abdicar de todas as outras coisas e se declarar a Ele e deixar que Ele venha encher a sua vida da presença dEle, para que você consiga viver uma aliança de retidão com Ele aqui nessa terra. O que Ele nos pede, Ele mesmo é que nos dá. Só precisamos nos colocar nesta posição de compreender e conhecer a Ele. Amém? Mais uma vez, dê o like, compartilhe esse vídeo, comente aí o que você ouviu aqui nesse vídeo, que fez diferença, que vai fazer diferença na sua vida. E eu desejo que a graça, a paz, a sabedoria do Senhor permaneçam em sua vida e que você possa continuar meditando nessa palavra nesse dia, durante essa semana, que você possa ler o livro de Jeremias e pedir a Deus para falar fortemente ao seu coração. Adore ao Senhor, viva para o Senhor, e aí você vai ver as glórias ainda nessa terra, mas você vai continuar olhando para Ele como a maior glória que existe na sua vida. Um grande abraço, com muito carinho, até o nosso próximo Café com a Palavra.